Ó, eu queria até pegar, já que bacana essa análise da Mônica, né, falando sobre o papel até de Marta nessa história. Hoje, o recorte do Datafolha tem alguns interessantes para a gente detalhar aqui, mas tem esse aqui falando que só Maluf e Pita venceram em São Paulo com um patamar de rejeição semelhante ao de Guilherme Boulos. Porque Guilherme Boulos aí, como vocês estão citando, acertaram, né, em colocar a Marta Suplicy ao lado dele. No entanto, ele tem aí uma rejeição de 34% e impõe um obstáculo para que ele chegue à Prefeitura de São Paulo, superando, né, nas últimas décadas, apenas Paulo Maluf em 92 e Celso Pitta em 96. Segundo os dados do Datafolha, né? As pesquisas do Datafolha feitas logo antes do primeiro turno das eleições mostram que 38% declaravam não votar em Maluf de jeito nenhum e para Pita o índice era de 30%. Né? Essa rejeição de Guilherme Boulos foi justamente algo muito comemorado pelos aliados ali do prefeito Ricardo Nunes, né? Porque fala, olha, ele vai ter que enfrentar essa rejeição. Dá para fazer algum tipo de comparação aí, ô Josias? Como é que você faz essa análise? Só Maluf e Pita conseguiram vencer com tamanha rejeição. Cada eleição é uma eleição, né, Fabiola? Acho que a comparação não é própria. Evidentemente, uma rejeição de 34%, você tem mais de 3 em cada 10 eleitores dizendo eu jamais votaria nesse personagem de jeito nenhum. Isso não é algo negligenciável. É preciso considerar numa campanha. Agora, campanhas existem também para isso, né? Evidentemente, o Boulos está munido de pesquisas, faz mais pesquisa do que nós. A rejeição do Ricardo Nunes também não é desprezível. Está ali, nem me lembro agora o índice, mas era alguma coisa, é mais de 20%, mais de 25%. Então, os dois têm um problema para lidar, né? Uma rejeição como a que tinha o Bolsonaro na campanha presidencial, e o sujeito ainda chegou ali, foi para o segundo turno, e perdeu por 1,8, é, 1,8 ponto percentual do Lula, quer dizer, perdeu por uma pequeníssima margem. Alguns imaginavam que o Lula poderia vencer no primeiro turno. Houve uma fase da campanha que se discutia isso. E a marquetagem, a máquina, no caso do Ricardo Nunes, a máquina vai pesar muito. Então, há vários elementos numa campanha que se combinam e que podem aumentar ou diminuir a rejeição. O Boulos, ele demonstra uma percepção do problema, porque ele já, desde o ano passado, vem trabalhando no sentido de atenuar essa imagem que foi grudada nele, a imagem de líder do movimento dos sem-teto. O Ricardo Nunes não perde oportunidade para realçar essa característica da trajetória do Boulos. E o que vem fazendo o Boulos? Vem se encontrando com empresários, agregou, botou a Marta aí na chapa dele, que é uma pessoa que ninguém pode chamar de radical e que tem uma bela imagem, foi prefeita, deixou projetos que ainda estão no imaginário do eleitorado paulista, o CELS, o bilhete único. Então, ele está trabalhando esse problema, essa deficiência da campanha dele, tem noção de que a deficiência existe. Então, havendo essa predisposição, porque uma coisa era, o Boulos ignora isso e está chutando balde, sou radical mesmo, e é assim que eu quero disputar a eleição. Se fosse isso, ele estava lascado. Mas se você tem um candidato que, dispondo de uma rejeição como essa, de 34%, ele tem noção do problema e trabalha para atenuá-la, a campanha, quando for para a televisão, quando chegarmos aos debates, ela ganha uma dinâmica própria. Por isso eu acho que não é comparável a situação do Maluf, do Pita, com a situação que nós estamos vivendo agora. A campanha pode servir e serve, se for bem conduzida, para diluir rejeições, né? E o Boulos tem noção do problema, então eu diria que ele tem que lidar com isso, está lidando, e se ele vai conseguir superar o problema, a dinâmica da campanha vai mostrar. Mas eu não consideraria um cachorro morto por conta de uma rejeição de 34%. Longe disso, acho que é um candidato bastante competitivo,
fala, é loquaz, fala bem, tem noção da sua debilidade eleitoral e está trabalhando o problema. Então, eu não consideraria isso algo letal para o Guilherme Boulos. É um problema, mas é administrável. Você vê como administrável, Mônica, como enfrentar essa rejeição desse tamanho? Eu acho também que tem uma questão, né, o Fabiola, a gente não sabe como que o Ricardo Nunes vai chegar ao fim do primeiro turno. Provavelmente, é muito provável que essa eleição vá para o segundo turno, a não ser que a Tabata despenque para 1%, que o Kim Kataguiri não consiga voto nenhum, ou que eles saiam da disputa, daí você vai ter um primeiro turno que se transforma em segundo. Mas o Ricardo Nunes, ele está praticamente sendo apresentado ao eleitor nesse momento, né? As pessoas podem saber que ele é o prefeito, mas ele nunca participou de uma eleição, ele nunca passou por essa máquina de moer, que é uma eleição, que são ataques por todos os lados. Ele nunca foi exposto aos olhos do público. Agora ele vai ser, e vai ser, e vai apanhar. Então também a rejeição dele vai crescer. A gente já tem essa experiência e já tem esse conhecimento, né, Josias? A gente sabe que quando começa uma eleição, a rejeição está aqui. Daí a rejeição vai subindo, 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 subindo. Então, como é que vai chegar ao fim do primeiro turno a rejeição do Ricardo Nunes? E aí se vai cotejar a rejeição com rejeição. E aí quem tiver a maior rejeição tem menores chances de vencer. Então, eu acho que está cedo para a gente achar que essa rejeição pode ser definidora e pode já estar sinalizando para um resultado. Tem toda uma campanha aí que precisa, que ainda vai se desenvolver. Ô, A Mônica, rejeição, eu estava vendo aqui, Fabiola, a rejeição do Ricardo Nunes é de 26%, né? Como disse a Mônica, um personagem cuja. Inclusive, a administração dele vai ser escrutinada, né? Muita coisa vai ser jogada no ventilador. Nós mesmos estamos produzindo aqui noticiários sobre licitações esquisitas ali, com suspeita de direcionamento. Tudo isso numa campanha vai ser exposto, né? Então, também, no caso dele, uma rejeição de 26% é algo que ele vai precisar trabalhar e cuidar para que não fique maior, né?